Que bom que nós estamos juntos, estamos iniciando aqui um tema que é muito profundo, muito especial, e eu tenho certeza absoluta que vai entrar no seu coração e na sua mente e vai fazer uma revolução, porque vai te dar uma perspectiva, vai te dar um parâmetro, vai te dar uma visão profunda, juntamente com ferramentas, e você estará habilitado a trabalhar, né, como um agente dentro da sua família, que vai ter a condição e a capacidade de promover a estabilidade emocional, estabilidade psicológica da sua família. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Olha só como manter sua família emocionalmente estável. Nós estaremos trabalhando na estabilidade psicológica do sistema familiar, ok? Na perspectiva da flexibilidade psicológica. O tema é técnico, ok? Mas, ao mesmo tempo, de fácil compreensão e vai te dar uma visão aberta, uma visão muito clara a respeito do seu posicionamento e como você pode se tornar uma influência incrível no seu sistema familiar, independentemente do seu papel na família. Aliás, família que funciona é uma família em que cada um está cumprindo o seu papel. Essa é a família funcional, estável. Uma família disfuncional é quando esses papéis não estão sendo cumpridos, realizados, ou quando há uma inversão, uma troca de papéis, né? É, e aí vai complicando um pouco o contexto quando um atropela o outro. A inversão dos papéis nesse sentido de um estar passando por cima do outro, ok? Vamos lá então. Vamos entender alguns conceitos básicos. Estabilidade. O que é estabilidade? Vem do latim, né? Stabilitate, do latim, e a ideia principal é firmeza. Firmeza, firmeza. Um pouquinho mais de sinônimos para poder ajudar a gente na compreensão do que significa, né, stabilitate, do latim. Constância, equilíbrio, firmeza, imobilidade, imperturbabilidade, invariabilidade, permanência, persistência, segurança, solidez. Deu para ter uma ideia? Estabilidade é tudo isso daqui. Essa é a ideia, o conceito geral dessa palavra, tá certo? Agora, o sistema familiar. Nós precisamos de estabilidade para o sistema familiar. O que é um sistema familiar? De um modo técnico, o que significa isso? Trata-se de um grupo familiar em que as pessoas interagem entre si mutuamente e qualquer peça incluída do sistema torna-se uma parte dele, ou é exatamente uma parte dele, né? De modo que se pertencem e criam trocas equivalentes entre si. Assim, o que acontece é um indivíduo acaba influenciando diretamente o sistema de onde ele se originou. E isso é o sistema familiar. Quando existe um membro desse sistema adoecido, ele adoece, esse adoecimento, na verdade, é um reflexo do sistema familiar de que algo não está bom. Há um sinal muito evidente de que a culpa e o problema todo não está com esse indivíduo, simplesmente. Existe todo um contexto sistêmico para ser avaliado. Então, a necessidade de uma intervenção no sistema. O sistema precisa compreender, precisa entender o papel de cada um, essa interação de cada indivíduo,
Porque esse sistema ele é feito por esses indivíduos que interagem entre si mutuamente, ok? Então esse é o contexto básico, é o conceito básico a respeito do sistema familiar. Eu estou trazendo essas imagens aqui para você contemplá-las. O que você sente em seu coração quando você vê uma imagem como essa, né? O pai e a mãe, marido e mulher, estão aqui num diálogo, num contexto desastroso. Por que desastroso? Porque esse diálogo aqui é um diálogo desadaptativo, está causando uma instabilidade para o sistema familiar. Os filhos estão visivelmente sendo muito atingidos, porque a instabilidade do subsistema, que é o relacionamento matrimonial, promove uma instabilidade em todo o sistema familiar. E os filhos começam a sentir dores emocionais. Eles se sentem agredidos em sua autoestima, eles ficam aturdidos, eles ficam deslocados, eles ficam desesperados e muitas vezes eles são levados a entrarem nesta relação e dar opiniões e tomar partido. Isso tudo é danoso, desastroso para o desenvolvimento emocional. Então essa instabilidade, se ela não for reparada definitivamente, ela vai promover uma constante instabilidade emocional desses filhos, ok? O que é lamentável. O que você acha dessa imagem aqui agora? Me parece, deixa eu voltar, me parece que esses garotos aqui estão repetindo alguma coisa. Olha, o que a instabilidade emocional pode provocar. Como isso é triste. Finalmente, essa imagem aqui, observe. Né? Os filhos já adolescentes, ok? Este pai me parece que se projeta de uma forma muito agressiva, com palavras, com muita inflexibilidade psicológica. Pode ser que seja um indivíduo altamente agressivo e abusador. A sua mãe está aqui, ó, prostrada, não sabe, né, a sua esposa não sabe o que fazer. Ela está olhando, está desesperada, ela não gosta do jeito que este pai fala com os filhos, filhos adolescentes, mas ela não atua, ela está desestabilizada. Olha esse sistema familiar. O que você acha disso? Você se identifica? Agora, exemplos de estabilidade. Olha que cena de estabilidade psicológica no contexto familiar, não é? Estão praticando aqui a espontaneidade, a conexão, né, entre eles, a aceitação, o acolhimento, a demonstração do amor, a valorização. Cada membro da família está interagindo de forma simpática, gostosa, graciosa, com alegria. É um momento de lazer, é um momento de descontração, é um momento em que o pai está presente, inteiro nesta cena. A mãe está inteira nessa cena envolvida. Não é? Os filhos estão encantados, estão se desenvolvendo. É assim que se desenvolve pessoas emocionalmente estáveis e flexíveis,
com inteligência emocional. E essa cena aqui, o que você acha? Não é? Essa menininha está falando, os pais estão ouvindo atentamente, olhando para os olhos dela. Eles estão se divertindo com o que ela fala, estão prestando atenção, estão trocando ideias. É um momento incomparável, um momento da família, na intimidade, é um momento em que oferece uma experiência extremamente rica, valiosíssima. Que experiência linda! Que experiência fantástica! Como anda a sua família? Como anda a sua casa? Você e o seu esposo estão assim? Que tipo de relacionamento vocês têm com os filhos? Olha só, esse é o tema, não é? Estabilidade do sistema familiar. Nós vamos entrar de uma forma muito profunda nesse tema, porque ele é de caráter preventivo terapêutico. Então, o que eu vou mostrar para vocês são técnicas, né, de um padrão preventivo terapêutico e que vai fazer diferença na sua vida. Ok? Maravilha. Então vamos entrar por este caminho aqui. Eu vou começar a mostrar para vocês essa matriz. O tempo todo nós estaremos trabalhando em cima dessa matriz. E nós vamos colocar essa matriz assim do avesso. E ela vai nos fornecer o máximo de sua capacidade aqui. E vamos explorar com todo o nosso coração essas informações. São muito preciosas, extremamente relevantes. Olha o que acontece aqui. Nós temos um pilar principal. Neste pilar principal, dois itens basais: a espiritualidade e o self da família. Ok? Espiritualidade e o self da família. Neste tópico fundamental, espiritualidade, atinge os níveis pessoal, conjugal e familiar. Observe que parte do pessoal e vai espraiar no conjugal e vai iluminar o familiar. Então, não tem condições de você ir direto para o familiar sem ter passado primeiro pelo pessoal e sem ter seguido depois para o conjugal. Não é? Depois que você fez esse caminho, você vai para o familiar. Porque isso envolve tempo, envolve qualidade, intensidade, e envolve responsabilidade. A minha espiritualidade é uma responsabilidade que eu tenho para comigo mesmo. A espiritualidade é uma responsabilidade que eu tenho para com meu cônjuge. A espiritualidade é uma responsabilidade que eu tenho para com a minha família. E eu tenho um papel de influenciador. E eu preciso buscar a espiritualidade. Por quê? Porque é uma necessidade básica do ser humano, a espiritualidade. Ninguém foge da espiritualidade. Por quê? Porque nós somos seres humanos, essencialmente espirituais. A espiritualidade está no nosso coração e se ela não é nutrida, alimentada, nós passamos por grandes crises, por dificuldades, crises existenciais. Porque todas as grandes respostas da nossa existência, nós iremos encontrá-las na experiência da espiritualidade. O amor, o valor e o amparo que vem pelo meu contato com o Criador por meio de uma boa espiritualidade, isso me traz equilíbrio, estabilidade. E quando eu experimento isso,
e compartilho isso na minha conjugalidade. E agora nós nos fortalecemos e levamos para a família de forma equilibrada, assertiva, né? Com tempo determinado na agenda, com qualidade na entrega e com responsabilidade praticada. Algo muito especial vai acontecer. A educação espiritual, a educação religiosa no contexto da espiritualidade, vai fazer com que esta família tenha um parâmetro, um norte, um rumo, uma diretriz, um conjunto de valores e princípios. E esta família estará focada, motivada por elevadíssimos propósitos. E esta família tenderá a se posicionar de uma maneira estável do ponto de vista psicológico. Isso é algo riquíssimo, muito especial. Bom, nessa primeira aula, eu estou mostrando assim os aspectos gerais, porque depois eu vou me aprofundar em cada aspecto desse, tá ok? Olha só, uma espiritualidade construída diariamente sob esses parâmetros que eu estou trabalhando aqui com vocês, como consequência, haverá um senso correto de valor próprio, autoestima, um eu assintônico, um eu saudável, a construção de um self digno da pessoa. E cada um tendo um eu bem trabalhado, um ego bem consistente e saudável, você unindo todos os membros da família nesse sistema saudável, nutrido, bem nutrido espiritualmente, você vai ter um único self, o self da família. O self da família. Este eu da família. Esta identidade familiar. Deixa eu te fazer algumas perguntas. O que dizem da sua família? O que você pensa da sua família? Qual é a identidade exposta da sua família? O que a sua família verdadeiramente tem sido? Como que cada membro da família olha para a família, entende a família, enxerga a família e como cada membro se percebe no contexto dessa família, nesse sistema? Que autoconceito essa família tem? E quanto à unicidade, essa família tem, ela experiencia a unicidade familiar? Tem um senso de família, de fato? Olha só, a experiência da espiritualidade, ela se reflete diretamente no self da família. Então, cada aspecto que eu vou apresentar aqui está intimamente relacionado com o outro, com uma corrente. E que você tem vários elos. Uma boa espiritualidade, como consequência, um self da família fantástico, maravilhoso, um autoconceito incrível. E, finalmente, uma unicidade familiar. Observe o seguinte, esses pilares aqui que eu estou apresentando para vocês obedecem duas grandes áreas de atuação. Obedece a duas grandes áreas de atuação dentro do padrão preventivo terapêutico. A primeira refere-se ao processo de conscientização e atendimento.
Então, assim, toda família, a estabilidade de toda família depende muito de um trabalho de conscientização, um trabalho constante, perene, de conscientização e atendimento. Atendimento. Conscientização e atendimento. Processo contínuo. Do outro lado, nós temos outro processo, que é o processo de correção e manutenção. Toda família precisa ter este processo gerido de uma forma constante, que é o processo da reparação, processo da correção, processo da manutenção. E tudo isso dentro de um escopo de intencionalidade. Tá bom? Vamos falar um pouquinho, então, a respeito do processo de conscientização e atendimento, que tem a ver com espiritualidade e com o self da família. Assim como, depois a gente vai ver o processo de correção e manutenção, também envolvem esses dois aspectos, espiritualidade e o self da família. São aspectos fundamentais, ok? Processo de conscientização e atendimento. Vamos lá. O que nós vamos encontrar aqui? Dois pilares imprescindíveis e muito importantes, que é o pilar da afetividade e o pilar da saúde. Afetividade e saúde. Dois pilares muito importantes, imprescindíveis. Afetividade. A afetividade, ela precisa estar no campo da conjugalidade e no campo familiar, envolvendo naturalmente os filhos, todos, ok? Essa afetividade, ela precisa ser um movimento constante, responsável, contínuo, cuidadoso, intencional. Repito novamente a palavra de responsabilidade de cada um. Porque cada membro da família precisa responsabilizar-se quanto ao aspecto da afetividade. Porque a afetividade trará efetividade para esta família, ou seja, estabilidade do sistema familiar. É na afetividade que se entrega a aceitação e o acolhimento. Quando o membro da família ele não é aceito e acolhido, há um sofrimento. E esse sofrimento se espraia, se reflete em todo o sistema familiar. O sistema que tem um membro da família que não aceita e não acolhe o outro, esse sistema já está instável e adoecido e precisa ser trabalhado. Conscientização e atendimento. Conscientização e atendimento. A afetividade é um processo de atendimento diário, constante. E quando você para de dar esse atendimento, o sistema se torna instável. Então, a estabilidade do sistema familiar depende muito, muito, muito da afetividade, e isso tem a ver com o seu papel. Lembre-se que um erro não justifica outro erro. Não é porque você não está recebendo que você pode eximir-se de entregar, de atender o outro. Ninguém pode desistir de ninguém num processo familiar, porque senão o adoecimento ele é certo. E é fácil adoecer uma família. É por isso que a saúde familiar é algo que exige muita atenção, muito cuidado, muita dedicação, e o tempo todo eu estou repetindo essa palavra, responsabilidade. Responsabilidade. Não olhe para a culpa do outro, olhe para aquilo que você pode fazer. A responsabilidade é sua naquilo que diz respeito ao seu papel. E o seu papel, ele é imprescindível para o bom sistema familiar. Aceitação e acolhimento. E você encontra um número muito grande de patologias psíquicas advindas
da falta de aceitação e da falta do acolhimento. Isso significa que quando você começa a ministrar a aceitação e o acolhimento por meio da afetividade, você traz saúde, e saúde é estabilidade. E por falar em saúde, é preciso, dentro de um conceito de conscientização constante, acompanhamento, observação, cuidado, saber olhar, saber enxergar cada membro da família, não é? E aí você também dará o bom atendimento que cada um precisa. Um olhar atento para a saúde, não é? Esse olhar não é um olhar doentio, é um olhar saudável. O que seria um olhar doentio? Seria um olhar ansioso, seria um olhar recheado de medo. Não, eu não estou me referindo a este olhar. Estou me referindo ao olhar saudável, o olhar que cuida, o olhar que previne, o olhar que protege, o olhar que entrega afetividade. Esse é o olhar que observa, que está sempre atento com a sua participação, com aquilo que você pode fazer para contribuir. Ok? Saúde, os aspectos mental, físico, espiritual e relacional. Isso precisa estar aqui, ó, no seu olhar. Como está a saúde mental, leia-se também emocional, dos membros da família? O que eu posso fazer para colaborar? A afetividade, você já viu que é um remédio extraordinário. Aceitação e acolhimento. Suprimento de duas grandes necessidades emocionais básicas do ser humano, que se não forem satisfeitas, criarão sabotadores emocionais muito fortes, altamente limitantes, que roubará a qualidade de vida. Então, assim, muita atenção. Uma visão para o cuidado da saúde mental de cada membro da família. A saúde física, a saúde espiritual e a saúde relacional. Qualquer problema na área da saúde provoca instabilidade do sistema familiar. Pode ser que um cônjuge, não é, o marido, ou a esposa, tenham questões emocionais que criam instabilidade familiar de maneira constante. Isso precisa ser cuidado. Esse membro da família precisa ser estimulado. E você estimula com afetividade. Você não estimula com cobrança, querendo convencer que o outro é o problema. Não, você estimula com afetividade, com amparo, com aceitação. Aceitação não significa cruzar os braços. Aceitação significa motivar o outro num processo de acolhimento, né? Vá junto, trate-se junto, ok? O seu cônjuge está aceitando o tratamento, você também envolva-se, porque, na verdade, cada indivíduo tem as suas questões, tem as suas demandas particulares. E o autoconhecimento é fundamental. A elaboração de feridas, de dores emocionais da infância, isso é fundamental, isso é muito importante. Então, observe, qualquer instabilidade na família, você vai ver que está faltando aceitação ao acolhimento. Ó, o grau de afetividade baixo. E você vai ver que a saúde está afetada. De repente, é um pai que fisicamente está muito desgastado, isso provocado por uma estafa, trabalha excessivamente,
tem um contexto mental, ou tem agregado aqui um contexto espiritual. Então, você, membro da família, você pai, você mãe, procure colaborar. Ou você, filho também, procure colaborar, não é? Para o exercício físico, para a recreação, para um momento de descontração, e não de acomodação, de inércia. Procure movimentar, porque movimento é vida. Movimente o intelecto, movimente o corpo, movimente a sua espiritualidade, movimente a sua área relacional. Comece a convidar pessoas, amigos, pessoas boas, que não têm vícios químicos, pessoas que são emocionalmente saudáveis, né? Para o convívio. Isso é muito bom, o contexto social. Uma família não precisa se isolar. Eu encontro algumas famílias dizendo, nós nos bastamos, e essa frase não é uma frase tão saudável assim, porque isso sugere um afastamento social e a família ela vai se fechando. Isso não é bom para os membros da família. Isso cria um emaranhamento afetivo e dá para os filhos a sensação de que eles só ficarão protegidos se estiverem no contexto da família. Isso não é bom. Isso afeta a autonomia e o desempenho deles. E eles vão ter dificuldades no desenvolvimento psicológico. Ok? Então, olha só, o processo de conscientização e atendimento tem a ver com esses pilares. E eu repito para você, nós vamos ver nas próximas aulas um aprofundamento de tudo isso, e um trabalho em cada área dessa. Tá bom? Agora, vamos olhar aqui para o processo de correção e manutenção. Envolvem o quê? Ou envolve o que esse processo? Envolve dois aspectos, o foco e as ações. Olha que interessante. Vamos aqui para o foco. O foco, ó. É necessário que exista uma regulação o tempo todo, uma regulação diária, contínua, da atenção por valores. Ó, regulação da atenção por valores. Olha que expressão incrível essa. O que quer dizer esta expressão? Quer dizer o seguinte, quando o foco está posicionado de forma doentia, patológica, ele estará posicionado o tempo todinho nesta área da saúde, não é? Em aspectos que não estão bons. Então, o foco vai todo para aquilo que é o negativo, ao invés do foco estar sendo direcionado para o que é bom, para aquilo que o outro tem de melhor e não de pior. É por isso que este foco ele precisa estar bem regulado, não é? A atenção ela precisa estar bem regulada e direcionada por valores. Por valores. E os valores darão a ênfase, trarão a luz para os olhos, para enxergar com clareza aquilo que o outro tem de melhor. Porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, temos defeitos, mas todos nós temos potencialidades, temos dons, temos capacidades, temos recursos, temos traços muito bons, maravilhosos. Todos nós somos admiráveis. Todos nós. Agora, quando você renuncia a este olhar e elege para si um olhar escuro, focado naquilo que não é valor, focado nos erros do outro, querendo se sentir melhor é, diante das falhas do outro, há um distúrbio de toda a relação familiar. E, com isso, uma instabilidade assustadora.
Entende? Isso afeta o casamento? Com certeza. Eu tenho tratado de muitos casais que estão com dificuldade no foco. E eu vou trabalhando a regulação da atenção por valores. E quando essa regulação acontece, um redescobre o outro. Porque quem critica tem algo para ser criticado. Quem julga tem algo para ser julgado. Quem condena tem algo para ser condenado. Quem ressalta o defeito do outro tem defeitos também para serem observados. Então, que história é essa? Não é? Nós precisamos fazer uma regulação dessa atenção, mas por valores. Quais são os valores? Em que direção você está caminhando? E aí você entende quais são os valores. Você está dentro do casamento praticamente divorciado? Então, onde é que estão os seus valores? Tudo isso precisa ser avaliado. Tem situações e situações, não é verdade? E tudo precisa ser compreendido. E o que eu estou trazendo para você aqui é uma dinâmica de uma correção de foco a partir de você e não do outro. Porque quando você aceita esta regulação da atenção por valores, você começa a enxergar o outro de uma forma mais justa, porque isso acontece a partir de você. E o último aspecto é ações. São as ações comprometidas e intencionais. Duas palavras fortes: comprometimento e intencionalidade. Não é? A ação ela precisa ser intencional. A ação ela precisa ser ter um comprometimento profundo, ok? Isso envolve dois detalhes: objetivos e metas. Objetivos e metas. Uma família precisa ter objetivos e metas. Não é? Então, assim, esse trabalho de manutenção e correção, ele estará potencializando esses aspectos da afetividade e da manutenção, cuidado, zelo pela saúde mental, física, espiritual e relacional. Não é? Com os dois pilares da espiritualidade continuamente praticada, do indivíduo para a conjugalidade, da conjugalidade para a família, promovendo um self da família, um autoconceito incrível, fantástico, e a unicidade familiar, você tem, então, uma estrutura básica para você pensar na sua família, para você olhar para a sua família e para você começar a desenvolver objetivos e metas para a sua família. Olha que imagem extraordinária, e eu quero terminar com esta imagem. Um pai e um filho. Olha só, o filho cresceu, se tornou um homem, é alguém que está preparado para a vida, ele se sente conectado com a sua família de origem, seu pai, sua mãe. Ele já está num casamento com seus filhos, mas ele tem uma relação não de dependência, mas a autonomia, o desempenho foram bem trabalhados pelo pai, mas há um convívio agradável, saudável, gostoso. É um pai que é um braço firme, de apoio emocional para este filho. Há uma estabilidade nesta relação. Este filho, o sonho da vida dele é de ser para os filhos dele um pai, como o pai dele foi para ele. Ele tem uma autoestima extraordinária, ele tem um diálogo interior fantástico, maravilhoso, ele teve sempre um espaço para se expressar, ele viveu uma experiência em que as suas necessidades emocionais foram atendidas,
A esposa que ele escolheu, uma esposa idônea, uma esposa bem compatível com esta experiência, esse estilo familiar, um casal que se compreende, um casal que se aceita, afeto em alto nível, uma atenção, um cuidado constante um pelo outro. Uma família funcional gerou outra família funcional. Dessa família estável, né, surgiu outra família estável psicologicamente. E deverá surgir outras famílias estáveis psicologicamente. Ora, como tudo isso é precioso, como tudo isso é rico. Mas a pergunta é, o que eu devo fazer? Eu tenho dificuldades, eu tenho problemas. Eu vivo em toda uma conjuntura que é um desafio tremendo para mim. Isso aqui é um ideal, é lindo, maravilhoso, mas isso é possível? Eu consigo isso na minha vida? De que forma eu posso viver isso? Calma, nós vamos seguir passo a passo e prepare o seu coração para descobertas fantásticas, maravilhosas, e você vai entender o caminho e vai viver uma grande, extraordinária experiência de uma retomada na sua estrutura conjugal e familiar. E o foco é a estabilidade do seu sistema familiar. Vamos com calma, vamos com responsabilidade, vamos com compromisso, vamos com firmeza e nós vamos nos desenvolvendo. E vamos viver uma experiência juntos aqui. E que o meu coração está grato a Deus e feliz por essa oportunidade. Estamos juntos? Vamos seguir, vamos seguindo. Até a próxima aula. Se Deus quiser. Tchau, tchau.